Olá, pessoal. Começa aqui o programa especial Saúde e Diagnóstico, um oferecimento da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, CBDL, Diagnóstico para a Vida. E hoje temos a honra de receber a doutora Adele Schwartz Benzaquem, médica, doutora em saúde pública, diretora da Fiocruz Amazônia e atuou como consultora da Organização Mundial de Saúde, a OMS, e é também ex-diretora do Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Doutora Adele, uma honra tê-la aqui conosco para compartilhar um pouco da sua experiência no especial Saúde e Diagnóstico. Seja bem-vinda. Muito bem. Então... Muito obrigada pela oportunidade de estar presente junto com a CBDL nesse evento festivo de 30 anos de existência. Eu acho que temos muito a contar sobre as atividades que vêm sendo desenvolvidas no Brasil, mas eu queria também, nessa entrevista, enfatizar a atuação, principalmente do Carlos Gouveia, no que diz respeito à Aladiv, que é uma outra associação também de diagnóstico que tem um espectro mais amplo para a América Latina. Já que a senhora introduziu o nosso querido Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL, vamos então à palavra do presidente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um especial Saúde e Diagnóstico. Sob o comando de Elias Awad, nós temos tido a oportunidade de entrevistar celebridades do setor de saúde. E hoje nós teremos nada mais, nada menos do que Adele Benzaquem, médica, servidora pública, agente de transformação internacional. Ela tem feito grandes revoluções ao promover o diagnóstico precoce e preciso onde jamais se imaginou, transformando e possibilitando o acesso de terapias cada vez mais eficazes por onde tem passado. Para nós é uma grande honra tê-la conhecido, tê-la como amiga e parceira de tantas jornadas. Então aproveitem um pouco que hoje será um evento brilhante, sem sombra de dúvida. Compartilhem e comentem. Muito obrigado. E, portanto, então, Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL. Doutora Adele, então, já que a senhora também citou os 30 anos da CBDL, eu gostaria que a senhora nos contasse, entre tantas, né, qual é o seu momento especial na relação com a CBDL? Eu conheci a CBDL a partir de um evento que fizemos na fronteira entre a França e a Suíça, que foi promovido pela London School of Hygiene and Tropical Medicine, onde fizemos uma sessão sobre Brasil. Na época, eu representava o Departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV/AIDS e Hepatite Virais do Ministério da Saúde do Brasil, e o Carlos, então, nos apresentou o belo trabalho que era realizado pela CBDL. E como haviam outros participantes nessa reunião da América Latina, foi nesse momento que surgiu a ideia de ter um braço do CBDL, utilizando toda a estrutura do CBDL, em criar uma outra associação latino-americana. E aí foi, então, a ideia da Aladiv, que se concretizou depois numa outra reunião, já no Brasil, com a participação de representantes de quase todos os países da América Latina. Essa reunião foi realizada na OPAS, Brasília, onde saiu a Carta de Brasília, criando a Aladiv, que é essa importante associação que lida com a questão do diagnóstico in vitro também, mais voltado para a América Latina. Perfeito. Relembrando, né, que os 30 anos da CBDL estão registrados no Livro Branco do Diagnóstico Laboratorial 2021-2022. Doutora Adele, inclusive hoje, né, eu estava acompanhando a matéria
com um médico dizendo, né, que em função, né, do fica em casa, o nível, né, de exames laboratoriais se reduziu muito, porque as pessoas, né, amedrontadas com a ida em locais públicos, em especial em laboratórios, né, retardaram alguns exames laboratoriais em função de outras situações, de outras doenças que não do coronavírus. Eu gostaria de saber se hoje já estamos retomando um pouco mais dessa situação e também, em especial, né, o nível de testagem laboratorial no estado do Amazonas, também em especial, em se falando do coronavírus. Assim, o impacto da Covid sobre realização de testagem, em especial, eu vou falar da área da qual é a minha área da vida inteira, que é o HIV, as ISTs. O que se tem observado é um impacto enorme na redução da testagem rápida, principalmente para populações vulneráveis. E hoje nós estamos verificando alguns dados, principalmente no Brasil, de algumas unidades de saúde que atendem HIV, o que isso tem como consequência. Então, se a pessoa não é testada, ela não sabe que tem o HIV, e ela só vai procurar o serviço numa forma mais tardia, que é o que nós chamamos de apresentadores tardios da infecção, onde o CD4 já é muito baixo, acima de 500, acima de 200, e o risco de ter já infecções oportunistas que podem levar a óbito é muito grande. É por isso que a UNAIDS ela coloca como um dos impactos da Covid o aumento da mortalidade por HIV. Mas não se dá somente com HIV. Isso ocorre também com tuberculose e com outras infecções que são de longa duração e que acabam que os pacientes só se apresentam nas unidades de saúde de uma forma tardia e grave. Então, a testagem é essencial que tenha que ser retomada. Eu daria alguns exemplos. O governo brasileiro, assim como outros governos, deveria investir em outras formas de diagnóstico já disponíveis. Por exemplo, o autoteste. Existem várias infecções onde o uso do autoteste ele pode ser distribuído e feito sem que necessite que o paciente tenha essa presença na unidade de saúde, que alguns são bastante temerosos. Por outro lado, você colocou um aspecto do lado da população, ou seja, a população receosa em chegar ao serviço. Entretanto, os serviços, ou por disponibilidade dos seus profissionais para COVID, para atendimento de COVID, ou mesmo por funcionamento da estrutura do serviço, reduziram em muito as suas atividades que não sejam voltadas à COVID. É muito complicado hoje se falar sobre algum programa específico com as secretarias de Estado e municipais que não seja sobre Covid. Então, está todo mundo voltado para essa pandemia e negligenciando os programas que normalmente funcionavam de uma forma regular, de uma forma até mesmo excepcional, como acontecia com o programa de IST-HIV/AIDS, com o programa de tuberculose, com o programa mesmo o programa de imunização das outras infecções. Não estamos falando aqui da imunização para a Covid. Essa está caminhando relativamente bem no Brasil. Eu digo, a imunização para outras infecções também tem sofrido uma diminuição devido à pandemia. Doutora Adele, também é importante esse ponto que a senhora traz, em função, né, da necessidade da melhoria da testagem, né, nos serviços públicos. A senhora acredita, claro, segurança, saúde, educação, né, são responsabilidades do Estado, mas talvez parcerias que se chama de PP pública-privada podem melhorar esse acesso à testagem?
É claro que sim. Eu também trabalho para uma organização que chama AIDS Healthcare Foundation. É uma organização americana que tem sede nos Estados Unidos, em Los Angeles, mas que está presente em 43 países do mundo. E tem um programa global intenso, onde o principal eixo é essa parceria público-privada e público-privada e ONG, que eu acho que é mais interessante ainda colocar esse componente das organizações não governamentais. Então, sim, eu acho que daria um plus para todos os programas de testagem, inclusive para o enfrentamento da Covid. Hoje, o que se observa é que houve um desenvolvimento da questão dos testes a serem disponibilizados, para serem utilizados. Entretanto, nós vemos a pouca execução dessa testagem. Então, me explico. Uma das principais formas de enfrentamento da Covid deveria ser, tendo um caso índice detectado, fazer um rastreamento de testagem em todos os contactantes desse caso índice. Isso não ocorre de forma regular em quase nenhum município e precisaria dessa ligação com a comunidade, com as ONGs, com a questão das empresas privadas e, óbvio, capitaneados pelos governos e pelos governos estaduais e municipais. Esse seria um grande passo no enfrentamento da Covid, e ele se torna cada vez mais importante quando nós temos uma redução da incidência de casos, mas que vão ser agora, como o que se espera, né? Que não se tenha mais nenhuma outra grande onda de casos de Covid, mas que nós vamos ter surtos dentro das cidades que devem ser melhor investigados para que se consiga conter essa pandemia. Quando você falava um pouco sobre a situação no Amazonas, ela sempre é muito mais complicada por se tratar principalmente nos municípios do interior do Amazonas, com áreas de difícil acesso. Essas áreas de difícil acesso, elas são muito beneficiadas com as testagens rápidas, que são a única forma que se tem de levar o diagnóstico a áreas de difícil acesso. E, finalmente, nós temos isso com a Covid. Então, é preciso que todos os programas que tenham essa forma de diagnóstico rápido e que pode ser feito fora da bancada sofisticada de laboratórios, que isso se coloque em prática no Brasil, principalmente para áreas de difícil acesso. Nós tivemos um projeto que foi reconhecido, inclusive, pela OMS como um dos projetos no sentido de maior impacto na saúde pública universal, que foi avançar com a testagem rápida para sífilis e para HIV nas populações indígenas de todos os DICEIs, que são os distritos sanitários indígenas especiais do estado do Amazonas. Esses DICEIs, então, eles capacitados e monitorados por nós, nesse grande projeto que foi financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates, conseguiu testar, em 2 anos, mais de 46 mil indígenas no estado, mostrando a eficácia e o bom uso da testagem rápida para esse tipo de população. Perfeito. A senhora citou também, né, esse trabalho maravilhoso desenvolvido, né, pela senhora e sua equipe, né, junto aos indígenas, que também tiveram, né, a preocupação em relação à vacinação e tudo. A senhora acredita que a causa dos indígenas foi bem observada nesse processo todo do coronavírus? Nós tivemos muitos problemas. Eu vou falar do nosso estado, do Amazonas. Desde a primeira e na segunda onda, nós tivemos muitos problemas com a questão da assistência ao Covid.
Esse eu vou abordar primeiro a assistência, depois a gente fala um pouquinho sobre a questão do diagnóstico. Por quê? O único local onde tinha leitos de UTI é a capital Manaus. Então, você imagina o que é ter mais de 60 municípios no interior sem ter esse acesso à unidade de terapia intensiva tão necessária nos casos graves de Covid. Os transportes aéreos dos pacientes graves, nós não conseguíamos dar conta no volume que foi, tanto na primeira quanto na segunda onda. Todos sabem o quanto que a segunda onda impactou aqui no Amazonas, inclusive não só com falta de leitos de UTI, mas também com a falta de oxigênio, que foi no estado inteiro. Hoje, devido ao recurso extra proveniente da pandemia, já existem estruturas de UTI que no futuro vão, claro, não só atender as pessoas com Covid grave, mas também vão atender outras doenças que a UTI é necessária, reduzindo principalmente esse transporte aéreo que é feito aqui no Amazonas para pessoas graves. Com relação à população indígena, nós tivemos vários casos. A população indígena, de imediato, reagiu de uma forma, utilizando as suas medicações tradicionais, que, de alguma forma, conseguiram minimizar, pelo menos, os sintomas, alguns sintomas, mas, mesmo assim, a taxa de óbito foi elevada e ela está subnotificada. Com relação à testagem, eu acho que no Amazonas nós só tivemos um impulso com a questão do teste rápido de antígeno para a Covid. Quando isso surgiu, obviamente, aqui a Fiocruz logo abraçou esse método e, através de um projeto que nós chamamos de Qualifica SUS, nós oferecemos para todos os municípios nos quais nós temos parceria, que é 100% dos municípios, treinamento para os agentes comunitários indígenas, para os agentes comunitários de saúde dos municípios, a questão da capacitação de como se realiza a testagem rápida do antígeno para Covid. E isso, acredito eu, acelerou em muito a detecção precoce dessa infecção em algumas populações. Esse Qualifica SUS, ele continua, nós, inclusive, fazemos algumas doações de materiais de proteção junto com o treinamento e também a doação de testes para que sejam realizados em algumas comunidades indígenas e também em alguns municípios dos quais nós atuamos. Recentemente, nós fizemos uma grande missão no Alto Solimões, que é na fronteira Peru, Colômbia e Brasil, onde, além da testagem e da coleta de PCR e, nos casos positivos, sequenciamento para buscar as variantes que circulam nessa região do Alto Solimões, nós fizemos essa ação junto com capacitação de profissionais, tanto de Atalaia do Norte, como também capacitação em Tabatinga, no Laboratório de Fronteira. Então, foi uma missão completa, entre outras coisas, não só uma ação buscando as variantes que circulam naquele território, mas também complementando isso através do Qualifica SUS, com capacitação dos agentes comunitários indígenas e dos agentes de saúde dos municípios. Muito importante esse trabalho, esse estudo, doutora Adélia. Eu gosto sempre de trazer um dado, porque eu biografei um dos principais empresários do segmento de eletroeletrônicos do Brasil,
E, sem dúvida alguma, Manaus, né, chocou o país, porque em alguns momentos passou por um estado de calamidade e tudo mais, né? Mas esse dado que eu trago é que apenas porque em Manaus estão centralizadas as grandes indústrias de eletroeletrônicos, motocicletas, celulares, ou seja, um canal direto com a Ásia, né? Então, apenas um executivo desta empresa viajava de 10 a 12 vezes por ano para a China, quase que uma ponte aérea, né? Então, quer dizer, até que tudo isso viesse à tona em relação ao coronavírus, esse fluxo de pessoas de ida e vinda, né, de ida e vinda dessas empresas para a Ásia e vice-versa, e também aí a gente replica isso por todo o mundo, né, em função, né, do tamanho, né, da estrutura comercial que se tem com a Ásia. Hoje, o Manaus caminha para essa linha de controle que nós estamos observando no Brasil também em relação ao aumento da vacinação, também da infecção das pessoas, enfim. Também está numa situação controlada hoje em relação ao coronavírus? Primeiro, deixa eu comentar sobre essa questão que você coloca do polo do distrito industrial e a sua ligação com países asiáticos. Isso que você narrou, ele impacta diretamente na questão da epidemiologia da Covid. Se você observar, tanto na primeira onda quanto na segunda onda, Manaus, o Amazonas, no caso, foi o primeiro estado que iniciou com o aumento de casos de Covid, tanto em março quanto em janeiro. Uma das explicações é exatamente essa, né? Então, a globalização trazendo primeiro o vírus de países asiáticos, primeiro para o Amazonas e daí para o restante do país. É uma das explicações. Porque se você observar o número de casos na primeira onda e na segunda onda, eles aumentam primeiro no Amazonas e depois aumentam no outro estado. Com relação à vacinação, o Amazonas tem tido, vamos dizer, várias iniciativas para ampliar a vacinação, mas ainda estamos aquém com a vacinação completa. A primeira dose tem uma cobertura bastante elevada. O grande problema está ainda na aplicação da segunda dose, que eu acho que só atingiu cerca de 40% da população. E nós sabemos que o impacto maior ele se dá acima de 70% de cobertura de segunda dose. Nós já iniciamos aqui no Amazonas a aplicação da terceira dose de reforço. Hoje ela está destinada para maiores de 70 anos de idade. Entretanto, existe uma programação para ampliar, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, nas próximas semanas, para profissionais de saúde e também para imunodeprimidos, o que é uma grande necessidade, e gostaríamos aqui de ressaltar a decisão bastante acertada com as pessoas vivendo com HIV em não exigir a questão do teste do CD4 para poder fazer a vacinação. Então, essa foi uma decisão acertada e a gente espera que as pessoas vivendo com HIV tenham acesso amplo à terceira dose, assim como as outras pessoas portadoras de imunodepressão. Trazendo também um pouco da sua experiência, né, vasta experiência no HIV, primeiro caso surgiu no país em torno de 4 décadas, mais ou menos, né? 4 décadas depois, doutora Adélia, essa ainda é uma doença letal, as pessoas conseguem, né, desde que infectadas, conviver com essa doença em função de tratamentos, de medicações. Qual é a situação atual do HIV? A questão é que o HIV ainda tem uma taxa relativamente alta de mortalidade
E o grande problema é o que nós chamamos de retenção ao tratamento. As pessoas precisam ter uma adesão ao tratamento. Enquanto a diretora que fui do Programa Nacional, uma das modificações implementadas à época foi a mudança do tratamento para o dolutegravir, que é uma droga com menos efeitos colaterais do que o efavirenz e com uma resposta mais rápida do que o efavirenz. Ou seja, o dolutegravir ele reduz a carga viral até 3 meses, enquanto o efavirenz leva mais de 6 meses para reduzir a carga viral. E você sabe da importância da redução da carga viral. A pessoa não só se beneficia, sob o ponto de vista pessoal, de estar melhor e não apresentar nenhuma infecção oportunista, mas também sob o ponto de vista de prevenção. Uma pessoa que é indetectável, ela não transmite o HIV. Portanto, a modificação no tratamento que foi instituída na época, ela tem esse aspecto positivo dos dois lados, mas principalmente o uso do tratamento como prevenção. Então, é o que hoje se institui como prevenção combinada do HIV, que é essa questão de o tratamento fazer parte da adesão ao tratamento para que essa pessoa possa viver e viver bem, com uma qualidade de vida que se iguala à população em geral. Trazer também a experiência da senhora, né, com os estudos, né, das DSTs, né, das doenças sexualmente transmissíveis. No Brasil, ainda isso é um tema preocupante, apesar das campanhas, né, em função de preparativos, de cuidados pessoais, preservativos, ainda é um tema que preocupa no país? Primeiro que nós não chamamos mais de DST, porque DST é doença sexualmente transmissível. Nós chamamos de IST, que é infecção sexualmente transmissível. Por que essa diferença? Porque muitas vezes uma pessoa pode estar infectada, principalmente com as IST virais, com herpes, com HPV, por exemplo, não apresentar nenhuma sintomatologia e transmitir a infecção. Por isso que nós, na época, no Ministério da Saúde, trocamos o nome de DST para IST. Nós, no Brasil, sofremos há alguns anos uma epidemia de sífilis. As taxas elas estão elevadíssimas e, até o momento, nós ainda não conseguimos controlar, apesar das inúmeras iniciativas que se fez até hoje no sentido de tentar fazer esse enfrentamento a essa epidemia de sífilis no país. Nós também temos, no Brasil, um grande problema da resistência do gonococcus aos antibióticos, né? E, por isso, na época, nós também trocamos o tratamento da gonorreia no país para medicações que realmente são sensíveis, que o gonococo é sensível. Então, dizer que as ISTs estão esquecidas e negligenciadas precisam ter um olhar especial. Nós precisamos também de mais campanhas e comunicações específicas para essas infecções. O que nós observamos hoje é que, como não são infecções que levam a óbito, a não ser a questão da sífilis, principalmente de transmissão vertical da mãe para o filho, ela é negligenciada porque ela não tem esse impacto de mortalidade que tem as outras infecções. Mas é preciso ter uma melhor comunicação à população sobre essas infecções. A população é completamente desinformada sobre as ISTs, e dizer também que o uso do preservativo ainda não está liberado, assim como o uso da máscara não está liberado. Eu gosto de fazer sempre essa correlação entre o uso de máscara
e o uso do preservativo. Apesar de termos já no Brasil instituído a PrEP, que é um tipo de medicação que evita da pessoa se infectar pelo HIV, não existe esse tipo de proteção para as ISTs. Então, portanto, uma pessoa que não quer se infectar nem com HIV, nem com IST, deve usar o preservativo, além de tomar a PrEP, porque senão ela não está protegida contra sífilis, gonorreia, clamídia, linfogranuloma venéreo e uma lista grande de infecções que são transmitidas sexualmente. Excelente alerta que a senhora faz aqui em relação a essa situação. E outro detalhe também que eu gostaria de ouvir a senhora, porque, claro, estamos vivendo, né, um agravamento, né, da crise sanitária do país em função do coronavírus. Mas, doutora Adélia, a crise sanitária faz parte da nossa moldura, infelizmente, né, no país. Praticamente metade da população não tem acesso às melhores condições sanitárias. Então, além da preocupação com o coronavírus, né, existem situações, em especiais as doenças tropicais, malária, chagas, febre amarela, né, que fazem parte da nossa rotina. Como é que está essa situação, né, no combate a outras doenças, né, porque o coronavírus veio e está sendo tratado. E as outras doenças continuam com a mesma preocupação que o coronavírus nesse momento? Eu acredito que todos os programas eles sofreram o impacto da pandemia pelo coronavírus e várias ações deixaram de ser realizadas e também a questão da assistência às pessoas também deixou de ser realizada em alguns momentos. Nós tivemos aqui até fechamento de alguns ambulatórios importantes e de referência a essas infecções durante um período no ano passado, completamente fechados, só tendo atividade de entrega de medicamento, por exemplo, ou urgências. Então, assim, tem um impacto importante. Agora, tem que ter uma decisão política no pós-Covid de reconstrução desses programas de uma forma rápida, porque nós temos profissionais competentes, profissionais treinados para fazer isso. Então, é preciso uma decisão do governo, do Ministério da Saúde e nesse SUS, nessa constituição do SUS tão importante que é esse sistema tripartite, governo federal, estado e município, uma reação no pós-Covid, numa reestruturação rápida de todos os programas. Porque se isso não acontecer, nós vamos continuar nos queixando de que os programas não estão funcionando e etc., e que eu acho que precisa ter um investimento financeiro, inclusive, nessa proposta, porque nós sabemos o quanto que a Covid tem, vamos assim dizer, gasto recursos financeiros dentro da saúde. Isso está sendo hoje totalmente drenado para a Covid e nós precisamos, no pós-Covid, que isso seja urgentemente priorizado. A senhora traz bem esse aspecto, porque praticamente, né, o dinheiro da Previdência que se queria economizar em 10 anos foi gasto praticamente em 1 ano e meio, né, nesse socorro às pessoas, né, ao sistema público de saúde e tudo mais, em função do coronavírus. Então, realmente, há muito ainda, né, a se recuperar se Deus quiser, nesse caminho pós-Covid. Doutora Adélia Schwartz Benzaquim, quero agradecer demais a participação da senhora. Obrigado por compartilhar toda essa experiência, esse conhecimento conosco. E eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para quem nos acompanha aqui no especial Saúde e Diagnóstico. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, mas principalmente de parabenizar a CBDL pelos seus 30 anos. Eu espero realmente que essas ações tão importantes com relação ao diagnóstico in vitro, ela deve continuar e é tão necessária. E o meu grande sonho é que a gente possa ter uma ação sob o ponto de vista da regulação dos testes de diagnóstico que possa ser reconhecida pela América Latina inteira, não precisar ter todo esse gasto adicional na questão de
da introdução de novos testes nos países e que isso possa ser mais abrangente, uma resposta latino-americana mais consolidada e mais harmônica entre os países. E isso evitaria, obviamente, gastos adicionais. Então, parabéns à CBDL, continue nesse grande trabalho, representando não só a questão das empresas de diagnóstico, mas essa interação tão boa que acontece também com as outras sociedades médicas em geral no Brasil. Certamente a CBDL vai lutar para que este sonho da senhora se torne uma realidade. Recebemos hoje aqui com muita alegria, com muita honra, a doutora Adele Schwartz Benzaquem, ela que é doutora em saúde pública e diretora da Fiocruz Amazônia, entre tantos outros postos de atividades que exerce. Obrigado, então, doutora Adele, e também agradecemos a você que está conosco no Especial Saúde e Diagnóstico, o oferecimento da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. CBDL, Diagnóstico para a Vida. Obrigado pela sua companhia, inscreva-se no canal e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Obrigado.